Sejamos todos bem-vindos para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para darmos início ao nosso estudo, nossa preparação, vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai. E assim, Senhor, aqui estamos agradecidos pela oportunidade do conhecimento, que essa doutrina que nos esclarece e que nos conforta pode nos dar. Envolva todos aqui, encarnados e desencarnados, envolva a humanidade toda com o seu amor. Esteja conosco, Senhor, mas que nós possamos sempre, sempre estar contigo. Que assim seja. Então, meus irmãos, tenhamos todos um bom estudo, que a gente possa aproveitar cada palavra que for dita. Vamos agora passar para o estudo. Olá, queridos amigos, boa noite. Gostaria de agradecer o convite para a gente estarmos juntos aqui para falarmos sobre um tema tão importante, né? Um tema tão significativo nesse momento como o suicídio. Então, a gente vai falar sobre o suicídio, mas claro, né, dentro da visão espírita, trazendo os esclarecimentos e o diferencial que a doutrina espírita tem para a gente, né? A doutrina espírita traz toda uma ideia, toda uma construção filosófica que é muito diferente do que a gente habitualmente ouve, e a gente vai, assim, trazer essa contribuição das nossas reflexões da noite de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, que bom nós estarmos juntos aqui conversando um tema tão significativo. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês alguns slides para que a gente possa ir refletindo juntos sobre esse tema. Então, deve estar aparecendo aí para vocês já, né? Nosso tema, em defesa da vida, suicídio não. A gente sempre começa lembrando o trabalho, né, da FEB e do CVV. O CVV, ele, para quem não sabe, hoje não dá tempo da gente falar, aqui não cabe, mas ele também tem uma origem, né? Tem uma origem em pessoas espíritas, pessoas que frequentavam casas espíritas, que sabiam da literatura sobre o suicídio que a doutrina espírita traz, e então começaram assim o movimento do CVV, que hoje é um movimento nacional, um movimento muito importante, e está aqui para quem desejar, né, o DISC 188, o DISC 188, isso não é só para quem está fora, né? Eu acho que é importante a gente pensar que essa palestra, essa conversa é também para quem está dentro do movimento espírita, né? Nenhum de nós está livre de precisar, né, num momento da vida, numa fase da sua vida, precisar ter uma conversa sobre esse tema, de ter pensamentos difíceis, de ter sentimentos ruins, pessimistas. E a gente tem o atendimento fraterno das nossas casas espíritas, mas nem sempre a gente quer conversar com pessoas que a gente conhece. E nem sempre é um horário que as pessoas estão disponíveis. E o Disque CVV funciona 24 horas por dia, o 188. Então, independente da nossa religião, independente de quem nós somos, de onde nós estamos, sempre que a gente sentir necessidade, a gente deve buscar ajuda. E o CVV está aí, né, com esse trabalho lindo. Isso aqui é um cartaz em parceria com a FEB, para que a gente possa também receber essa ajuda. Gostaria, a gente vai ao longo dessa nossa conversa, lembrar muito Ivone Pereira,
né? Ivone Pereira, Dona Ivone Médium, uma das grandes médiums que a gente teve a honra de ter aqui no país. E existe esse material aqui, né, trazido pela FEB, de mensagens da Dona Ivone, onde ela fala sobre o suicídio, sobre o papel da Casa Espírita. Esse material pode ser baixado gratuitamente no site da FEB. E é muito interessante, né, que ela fala o seguinte: se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a humanidade de ontem, ainda sob desorientação. Muito interessante isso, porque quando a gente entender esse desafio, o desafio que o suicídio ainda representa na humanidade, a gente vai ajudar hoje as pessoas que estão passando pela situação, mas a gente também vai ajudar aqueles que já desencarnaram envolvidos com essa situação, então a humanidade de ontem. A gente também vai conseguir ajudar aqueles que estão desencarnados e que ainda estão desorientados porque estão envolvidos em situações relacionadas ao suicídio. E esse convite de Dona Ivone é um convite para todos nós. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é dever nosso. Primeira palavra, é dever, né? É dever nosso, de todo mundo que sabe das suas consequências, todo mundo que sabe do quanto o suicídio prejudica o indivíduo, mas também de uma outra forma, olha só, ela fala que pelo esclarecimento. Esclarecimento é algo que você faz, né, paulatinamente. Esclarecimento não é algo que você faz de impulso. Muito dificilmente a gente consegue construir uma ideia clara sobre o assunto no impulso. Às vezes a pessoa está muito necessitada, às vezes a pessoa está buscando muito uma resposta e ela mergulha de cabeça para estudar um assunto a fundo. Mas um tema como o suicídio, por exemplo, quando a pessoa vem, né, com ideação suicida, quando houve uma tentativa de suicídio, quando a família está passando por essa situação com alguém dessa forma, às vezes a gente vai ficar difícil naquele momento de dor, onde assim, talvez as ideias não estejam tão claras, onde o indivíduo provavelmente está também passando por um transtorno de saúde mental, um transtorno espiritual, né, questões físicas e questões espirituais, talvez a gente não consiga prestar esse esclarecimento de forma tão eficiente. Então é importante que palestras como essa, que temas como esse, não fiquem só restritos ao mês de Setembro Amarelo, né? A gente sabe que existe uma campanha permanente da FEB, né, sobre o melhor é viver, mas a gente também sabe que setembro, né, por conta de toda a campanha que existe mundial, é o mês em que se dá ênfase ao tema, mas a gente precisa criar isso, criar essa conversa, criar esse esclarecimento dia a dia, paulatinamente, que a gente tenha na nossa programação das nossas casas espíritas 2 vezes, 3 vezes na nossa programação ao ano, né? Uma vez a cada trimestre, um tema sobre a vida, sobre a preservação da vida, falando principalmente do suicídio, que hoje realmente tem um impacto muito grande, é um problema de saúde pública. Então, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E a gente precisa entender o impacto que isso tem, não só sobre adultos, mas também sobre jovens, sobre crianças. Esses cartazes são cartazes anteriores, né, à pandemia. A gente tem aqui dados de 2020, agosto de 2020, mas é claro que se o dado está sendo exposto em agosto de 2020, ele não foi levantado assim tão rapidamente. Então, se falando, né, esse aqui é o centro CDC americano, Center for Disease Control, que é um órgão que faz toda a parte de saúde pública americana, falando que 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente o suicídio nos últimos 30 dias. 1/4 entre 18 e 24 anos. Então, a gente tem, assim, 25% dos jovens dessa faixa etária, uma estatística americana, pensando no suicídio como uma escolha, né, de uma forma séria, não é um pensamento, mas pensando realmente. Então, a gente precisa parar e entender o que a Dona Ivone disse ali, é uma campanha urgente, urgente.
E aí, Dona Ivone Pereira vem falando ali no livreto, na mensagem. No mundo atual, certa epidemia suicida se associa às naturais tribulações. São muitos os contaminados a serem atendidos pelo socorro que falávamos anteriormente. Toda vez que somos constituídos de mais força pela espiritualidade amiga, devemos sim oferecer de nós, cuidar de cada um, para que veja em suas aflições uma solução que não se encontre perdido. Desculpa. Então, o que a gente tem aqui, né? Quando Dona Ivone fala isso, essa mensagem é bem antiga, uma mensagem de quando ela estava encarnada, é bem antiga. No mundo atual, certa epidemia suicida se associa às naturais tribulações. Quando a gente vê, né, o grau de desafios aumentando, que a gente tem vivido com a pandemia, os desafios se tornaram multiplicados. Quando a gente vê as questões sociais, né, os gargalos que a gente tem vivido nessa transição planetária, os gargalos sociais, os gargalos educacionais, as questões espirituais que envolvem, né, principalmente os mais jovens, com as ideias materialistas se difundindo, a gente imagina, né, que essas naturais tribulações, hoje em dia, né, a gente tem uma, digamos assim, uma exigência da vida de necessidade de equilíbrio, de necessidade de fé, de necessidade de tranquilidade muito maior do que existia antigamente. Então, o que a gente tem atualmente, né? Agravado essa epidemia suicida que a Dona Ivone já falava lá atrás, né? Então, a gente precisa entender que isso existe, que existe essa, quando ela fala muitos são os contaminados, é porque é, existe esse fenômeno, né, das pessoas, isso existe documentado cientificamente quando alguém comete suicídio, ou quando se divulga essas histórias com detalhes, pessoas que estavam assim, talvez só cogitando a ideia, ou existia ali algo muito incipiente, acabam também sendo estimuladas para cometer o suicídio. Então, existe uma contaminação de ideias, uma contaminação do pensamento, que nós espíritas também temos uma outra compreensão. Nós entendemos que existe ali, né, uma questão espiritual também, uma questão de sintonia mental, uma questão kármica, ligando as pessoas que se afinizam, né, de uma forma tão triste com essa ideia, que se deixam contaminar por esse pensamento. Então, hoje a gente precisa ouvir o que a Dona Ivone diz no parágrafo seguinte: nós estamos constituídos, a partir do momento que nós somos esclarecidos sobre a sobrevivência da alma, de mais força pela espiritualidade amiga. Nós precisamos oferecer de nós e cuidar de cada um que está próximo de nós, que nós identifiquemos, cuidar daquele, se a gente imagina, né, se a gente tem jovens próximo da gente, somos evangelizadores ou temos jovens na nossa família, quando se pensa assim que um quarto dos jovens pensou sobre isso, né? Então, a gente sabe que existem jovens próximos a nós que essa ideia realmente passou pela cabeça deles. Então, a gente precisa cuidar. Por quê? Para que a pessoa veja na sua aflição, nessa dificuldade, que é coletiva nesse momento, mas também nas suas questões individuais, nos seus desafios individuais, uma solução, ajudá-lo a encontrar a solução, a vislumbrar um fim para isso, para que ele não fique perdido. Né? Os dados são muito complexos, a gente tem aqui 12 mil suicídios por ano no Brasil, tá? Mais de 1 milhão de suicídios no mundo. A gente sabe que a maior parte dos casos de suicídio, 96,8%, estão relacionados a transtornos de saúde mental. Então, a gente sabe que o uso de drogas, né, as adicções, seja drogas lícitas ou ilícitas como o álcool, por exemplo, né, o alcoolismo, a gente sabe que a questão do uso de drogas, a gente sabe que a depressão são situações de problemas de saúde mental e que tem uma incidência muito alta de pensamentos de ideação suicida. E se a pessoa pensa nisso, ela pode concretizar. Isso é uma ilusão que a gente tem, né? Que quem fala sobre isso não faz. Quem fala, faz, gente. Quem fala, pode fazer.
Então, às vezes, quando a pessoa está dizendo isso, quando ela expressa essa ideia, vamos tirar da nossa cabeça uma coisa que se dizia antigamente, já quer chamar a atenção. Quem quer chamar a atenção tem outras formas muito mais saudáveis de chamar a atenção para si. Se a pessoa está chamando a atenção para si com uma tentativa de suicídio, ou ameaçando, ou divulgando essas ideias, obviamente alguma coisa não vai bem com aquela pessoa. Então, tirar essa ideia, né, de que a pessoa está chamando atenção. Não, isso é um processo de adoecimento do eu, adoecimento do psiquismo, adoecimento espiritual grave, importante, que exige uma intervenção imediata. Então, depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias, são os principais transtornos de saúde mental associados ao suicídio. E a gente vai ver que, por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem muita estatística, investe muito em documentar, mesmo eles tendo investido mais em cuidados com a saúde mental, o suicídio ainda está entre as 3 causas de morte que mais cresce, que mais cresce nos Estados Unidos. Então, hoje, eles têm, e isso não é uma coisa ligada a nenhuma religião, isso são políticas públicas de saúde, né, onde eles estão pesquisando o que eles podem fazer para diminuir, né, o suicídio. Não só reduzindo os riscos, como, por exemplo, identificando e tratando as pessoas com depressão, com transtorno bipolar, que abusam de substâncias, mas também promovendo, desde a infância, fatores de saúde, fatores que podem proteger o indivíduo, tornar ele mais resistente a essas ideias. Entre esses fatores está a espiritualidade e a religião. Então, a questão espiritual, né, a questão da espiritualidade, né, a questão da espiritualidade, falando de uma forma não religiosa, ela hoje já é incluída pela Organização Mundial de Saúde como um dos aspectos da saúde que precisa ser tratado. E a definição de espiritualidade da OMS é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Então, hoje, os pesquisadores, aí vocês vão ler aqui embaixo algumas referências bibliográficas, né, essas de autores brasileiros, o Alexander Moreira, ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, também é nosso colega de movimento espírita, né, nosso trabalhador de Comerge. Então, a gente vê, é uma pessoa que a gente tem muito material falando sobre isso na internet, que a gente pode procurar, mas ele, na sua vida profissional, ele também é um pesquisador sobre espiritualidade, psiquiatra que pesquisa sobre o tema, e os trabalhos mostram para a gente o seguinte, né, que indivíduos que cultivam a espiritualidade dentro daquele contexto que a OMS falou, né, podendo ou não estar ligado a uma religião, eles apresentam níveis mais baixos de depressão, menos uso e abuso de drogas. Então, vários autores americanos também, vêm falando que a espiritualidade ou a frequência religiosa, elas podem, de alguma forma, ter impacto e diminuir as taxas de suicídio. Então, alguns mecanismos que dizem para isso é a questão, né, da integração social, que a vivência religiosa traz. As religiões recomendam que se leve um estilo de vida mais saudável, então, normalmente, as religiões falam sobre as questões do abuso de substâncias. O risco, né, é quando você frequenta um lugar, né, onde você tem uma filosofia que norteia a sua vida, quando você tem uma frequência a um grupamento religioso, que é uma coisa rotineira, né? Isso estatisticamente diminui os índices de depressão e de violência. E a religião e a espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, proporciona um sentimento de esperança, de significado, isso de propósito, na maioria das vezes, porque a maioria das religiões, elas estimulam o sentimento de esperança perante as adversidades da vida. Raramente, né, isso acontece, algumas religiões que têm aspectos negativos, quando a gente fala sobre o indivíduo se ver como abandonado por Deus, como sendo castigado por Deus, como não merecedor da misericórdia divina, e são aspectos negativos de algumas religiões, mas na grande maioria das vezes frequentar alguma religião, ter algum vínculo espiritual com um grupo de yoga, um grupo de filosofia,
né? Mesmo que não tenha uma religião instituída ali, isso impacta positivamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós aqui somos espíritas, mas nós convivemos com outras pessoas que não são. A gente pode ter um filho, um sobrinho, né, um avô, que tem outra religião, um amigo de trabalho, que frequenta outro lugar. Então, a gente estimular os aspectos positivos da vivência religiosa dele, estimulá-lo a se integrar com seu grupo religioso, estimulá-lo a ler, cultivar, né, aspectos que são positivos da vivência religiosa dele, pode ser de ajuda. A gente não precisa trazer as pessoas para a doutrina espírita para ajudá-las. A gente pode fazer esse trabalho de esclarecimento independente, mesmo na religião que o indivíduo frequenta. O Dr. Koenig também é um grande pesquisador americano, né? E aí ele fala o seguinte, que as pessoas, né, que têm uma participação religiosa têm menos suicídio, ideação e tentativas. Isso aqui são trabalhos que ele fez, né? E a maioria dos trabalhos relata isso, que as pessoas que têm uma participação religiosa têm menos suicídio, menos ideação e tentam menos o suicídio. Pouquíssimos trabalhos associam a frequência religiosa ao aumento do risco de suicídio, e tem muito a ver com aqueles casos que eu falei, onde a religião ela não estimula o indivíduo para atitudes positivas, mas a sentimentos de culpa e de abandono. E tem alguns trabalhos que dizem que não tem associação. Então, a gente tem 67% dos trabalhos publicados até 2010, um período de 10 anos, falando que a religião reduz, né, tem impacto positivo sobre os índices de suicídio. A gente sabe que tem alguns autores procurando, né, do porquê disso, como é que isso funciona. Então, eles acham o seguinte, né, que a filiação religiosa não tem evidência. O Vanderbilt, que é esse autor aqui, é uma das pessoas que mais pesquisa isso nos Estados Unidos atualmente, em termos de saúde pública, e não existe evidências claras de que você está afiliado, leve você a tentar o suicídio, né? A religião como fator que provoca o suicídio. Mas existem fatores sugerindo que isso pode, na verdade, proteger. E quando você tem uma família que frequenta, uma família que cultiva a espiritualidade, que às vezes a pessoa frequenta a religião e não cultiva a espiritualidade, mas quando a pessoa, principalmente, cultiva aquela filosofia no seu dia a dia, na sua vida, isso se estende não só para o próprio, mas também para as próximas gerações, até os netos. Alguns trabalhos mostram que até os netos das pessoas que têm uma frequência religiosa têm algum grau de proteção maior para a saúde mental. Frequentar um grupo religioso, ter uma experiência positiva de espiritualidade de forma regular, muda o cérebro, aumenta algumas áreas cerebrais, aumenta, isso é real, é comprovado, né, com trabalhos bastante sofisticados, e isso faz com que essa, digamos assim, esse upgrade, né, essa melhora que a pessoa ganha, isso também seja estendido, né, para as próximas gerações. É claro que existe também um fator de convivência, isso não é só automático, né? É claro que existe um ambiente que a pessoa vive. Então, se os filhos crescem junto com os pais, tendo na fé um suporte para o seu dia a dia, isso vai ser transmitido também para as outras gerações, mas o que a gente sabe é que isso impacta positivamente. Então, isso também aqui é importante para que a gente pense na importância da evangelização, do culto do evangelho no lar, da gente conversar em casa com os nossos filhos sobre as nossas crenças religiosas, dividirmos ali dentro as questões relacionadas ao dia a dia da doutrina espírita aplicada ao dia a dia das nossas vidas. A gente sabe que espiritualidade reduz o risco de ideação suicida, e essa frequência ao serviço religioso protege contra tentativas de suicídio. Isso aqui a gente vai ter assim, em torno de 3 a 4 vezes por mês, se a pessoa frequenta regularmente ao longo da vida dela, 3 a 4 vezes por mês, uma instituição religiosa, um serviço religioso, e aí são várias religiões, eles estudam catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, várias religiões. A gente vê que diminui o risco de tentativas de suicídio no futuro, tanto na adolescência quanto na idade adulta.
Então, isso é uma razão, quando a Dona Ivone fala lá do esclarecimento lá no início, por que eu estou trazendo esses dados que não são espíritas? Para a gente ver que, independente da nossa religião, hoje a ciência já traz dados falando para a gente da importância de cultivar a espiritualidade, independente da religião que a gente traga, ou que a religião que a pessoa que está trazendo a ideação suicida, ou que tentou o suicídio traga, a gente estimular uma conexão positiva com a espiritualidade desde cedo ajuda aquele indivíduo a se fortalecer. Então, quando a gente faz isso com a criança e o adolescente hoje, a gente está protegendo eles para o futuro. Quando a gente faz isso hoje com uma pessoa que está ao nosso lado, ajudando ela nos aspectos positivos da vivência espiritual dela, a gente também está ajudando ela. Não preciso trazer ela para a doutrina espírita para ajudá-la, posso ajudá-la no contexto religioso que ela tem. Agora vamos falar um pouquinho do espiritismo, né? Qual a diferença do espiritismo então, nesse contexto, nesse olhar sobre o suicídio? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz lá no capítulo 5, item 14, ele fala, Kardec nos fala sobre a importância, como o Espiritismo pode contribuir, e o termo que se usava naquela época era loucura, mas a gente poderia hoje falar, né, como o Espiritismo pode contribuir para preservar contra o suicídio e os transtornos de saúde mental, o desequilíbrio da saúde mental. Então, primeiro, Kardec fala, né, sobre a calma e resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro. Isso dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, olha só, né? Kardec, em Obras Póstumas, existe um texto de Kardec falando que toda vez que ele passava por uma dificuldade, Kardec teve dificuldades enormes, né, para conseguir dar conta da sua vida material, sua vida profissional, sua vida doméstica, por conta de questões de trabalho, de questões profissionais, e uma questão, assim, muitas provas para também codificar a doutrina espírita, né? Ser desacreditado, né? Ser campanhas de mentirosas contra ele, de difamação. Então, Kardec dizia que toda vez que ele assistia um problema, ele se elevava um pouco acima do que estava acontecendo nesse momento, se desligava da situação difícil que ele estava vivendo no momento, e ele imaginava no futuro, ele pensava na vida futura. Quando eu estiver no plano espiritual, quando eu terminar essa encarnação, qual é a importância que isso vai ter? E na grande maioria das vezes, quando a gente faz esse exercício, a gente vê que as coisas têm pouquíssima importância. Os grandes problemas que às vezes nos abalam no momento, que nós identificamos como grandes problemas, quando a gente se olha do ponto de vista de espírito imortal, eles são muito pequenos, muito pequenos. Então, quando Kardec faz esse exercício, ele fala que ele ganhava forças para seguir em frente. E aí, Kardec continua aqui no Evangelho falando para a gente. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. O impacto, né, das situações adversas sobre a saúde mental. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, e olha a ousadia de Kardec, que é verdade, mesmo com alegria. Está aí os exemplos de Chico, né? A gente vê. Então, o homem recebe, se o homem encara a vida como o Espiritismo realmente diz, o homem vai receber com indiferença, até mesmo com alegria, os revés e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Quantos de nós não temos aqui lembranças de situações em que, se nós não fôssemos espíritas, nós nos desequilibraríamos, nós nos perturbaríamos? Então, é essa a mensagem que Kardec passa aqui. Nós sabermos que nós somos imortais, que nós sobreviveremos, que todas essas situações são passageiras, elas nos ajudam a suportar com coragem, com resignação, com maior tranquilidade as adversidades. Eu estou aqui botando umas imagens de Jesus para a gente poder, lembrando a quem a gente está vinculado. E a gente tem, né? Ele fala não só os transtornos de saúde mental, mas também o suicídio.
Ele fala que, tirando aqueles casos de suicídio, né, que são feitos, acontecem por impulso, e realmente acontece, a gente tem uma porcentagem de casos que acabam acontecendo pelo impulso, o indivíduo, acontece alguma coisa, o indivíduo tem um impulso ali do suicídio, esses são os casos mais difíceis de você prevenir, né? Realmente, a prevenção desses casos é um trabalho que tem que vir desde muito antes. Então, ele fala que você tem sempre, né, tirando esses casos, você tem uma maneira, são coisas que vêm sendo pensadas, então você tem como intervir, né? Ele fala, aquele que acha, né, que está certo de que só é desventurado por um dia, que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, é a ideia da imortalidade. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É que a vida humana, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, na verdade, a gente vê assim, que quando a gente tem algo em confiar, né, mesmo que a gente esteja no meio da tempestade, se afogando ali, achando que está se afogando, a gente sabe que nós não estamos sozinhos e que existe sempre uma mão da espiritualidade amiga para nos auxiliar, que o objetivo dos desafios não são nos derrotar, os desafios da vida vêm para nos estimular a evolução. Então, a gente divulgar as ideias, né, da sobrevivência da alma, evangelizar, fazer o culto do lar na nossa casa, tudo isso tem impacto direto sobre as questões relacionadas ao suicídio e preservar a vida. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem uma tremenda responsabilidade. Então, divulgar o materialismo é uma responsabilidade enorme, as pessoas não sabem o que estão assumindo, né, em termos de relação a que aquelas ideias causam nos outros, mas a gente também não divulgar o espiritismo entre aqueles, principalmente aqueles que estão ao nosso lado, também tem uma responsabilidade muito grande. A gente precisa fazer essa força-tarefa, como diz Dona Ivone Pereira. Com o espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Dos exemplos que eu gostaria de trazer é a Dona Ivone Pereira, né? A Dona Ivone, ela tem uma história de em outras encarnações, para quem não conhece, ela teve, né? Ela foi suicida em várias encarnações. E aí, quando ela reencarna como médium aqui no interior do Rio de Janeiro, ela traz uma série de provas, de desafios que ela tem que vencer. Ela traz uma mediunidade desde muito cedo, lembranças muito vívidas de outras encarnações que prejudicavam a questão familiar dela, a mediunidade prejudicando a integração dela com as outras crianças. Ela era uma criança mais solitária, criança que brincava no cemitério, né? Mas a doutrina espírita, os pais dela eram espíritas, a doutrina espírita chegou para ela, né? Como esse bálsamo. Ela trabalhou, teve que trabalhar a vida inteira, muito, desde muito cedo. Ela não constituiu família. Então, ela teve uma vida sempre muito simples e, de uma certa forma, também solitária, né? Só que ela não era solitária no sentido, ela não deixou que essa solidão se constituísse novamente um estímulo para o suicídio. Ela transformou com que a doutrina espírita trouxe para ela a reencarnação dela numa história de luz, numa estrada de luz. Então ela fala assim: o mundo, as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei nesse mundo devo à prática da doutrina dos espíritos e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. As únicas horas de alegria que desfrutei nesse mundo devo à prática da doutrina dos espíritos. Então, Dona Ivone, ela fala que se ela não tivesse cultivado, não tivesse
o conhecimento espírita, ela talvez tivesse repetido novamente nessa encarnação, suicídio, prejudicando ainda mais, né, complicando ainda mais a trajetória espiritual dela. A doutrina espírita nos fala sobre a questão do suicídio e nos explica que o suicídio ele não é uma solução. Ele, pelo contrário, toda vez que um espírito ele sai da vida através do suicídio, ele está ali deixando incompletas algumas tarefas, ele está ali causando sofrimento e dor para várias pessoas com quem que vão ficar para trás, agravando a situação dessas pessoas. E ele chega no plano espiritual em sofrimento, porque ele não acaba. Aquele sofrimento que ele traz interior não acaba, porque ele continua existindo. Então, saber que tudo é passageiro, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos aqui sob as bênçãos de Deus, nos fortalece. E aqui é só para a gente ilustrar, para quem tiver interesse, né? Depois a palestra, como a palestra está gravada, vai ficar gravada hoje com os meios online, para depois se interessar, ver aqui nos livros aqui embaixo e estudar, saber um pouquinho mais sobre a vida de Dona Ivone Pereira, sobre a trajetória, né? Essa construção desse espírito que vai desde Lígia, lá atrás no ano, no capítulo Sublimação, existe essa história dela e Charles ali, né? Isso por volta do ano 40 até os dias de hoje. O grande livro que a Dona Ivone deixou, né, também sobre o tema, foram não só os romances relacionados àquelas encarnações, que a gente trouxe ali daqueles livros todos, mas também Memórias de Suicídio, onde o autor, né, o escritor Camilo Cândido Botelho, ele fala sobre a consequência dele ter se suicidado, a consequência, ele fala dos filhos, né, o que aconteceu com os filhos depois que ele se suicida. Ele fala das questões dele no plano espiritual, do esforço dele para poder se reequilibrar ao chegar ao plano espiritual. Então, esse livro é um marco no movimento espírita. Todos nós devemos mergulhar sobre ele, estudar. Hoje tem estudos online, para que a gente possa se preservar também. Nós não estamos livres de passarmos por um abalo emocional, uma situação que às vezes nós ainda temos as nossas fraquezas, nós ainda temos as nossas fragilidades. Então, enquanto nós estamos num momento de maior lucidez, de maior, digamos assim, tranquilidade moral, espiritual, é a hora de nós mergulharmos nessas leituras para nos fortalecermos para as tempestades que são naturais da vida. Então, nós espíritas, o que, que nós vamos fazer, né? E Dona Ivone, estou controlando aqui o meu horário, Dona Ivone, então, nesse livreto que eu mostrei para vocês lá no início, o livreto da Febre, com mensagem dela, ela fala o seguinte, né, que ela já reencarnou com vários desafios na vida, vários desafios, e trouxe desafios de vidas passadas, porque ela tinha nas outras encarnações criou essa maneira de resolver problemas que ela achava que não tinham solução através do suicídio, o que não resolveu nada. Quando chegava na encarnação seguinte, ela trazia mais aquele agravante da vida anterior, e na outra mais um agravante. E isso traz para o espírito conflitos emocionais, então ela já reencarnou cheia de emoções, de conflitos, né? Questões de vidas passadas. E aí, naturalmente, frente aos desafios dessa encarnação, esse impulso acaba se repetindo, mas ela foi direcionada para vencer isso que estava dentro dela mesma, né? Foi ela que criou. Então ela fala, e é interessante que a gente vê assim, a pessoa que venceu a ideação suicida, que venceu o impulso suicida. Dona Ivone não está falando aqui de fora, ela está falando de dentro da situação. Das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós. Então, que a gente não tenha vergonha de falar que está passando por essas guerras, que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda. Olha como ela fala: tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis desafios. Amigos principalmente desencarnados, mas amigos também encarnados. Então, assim, a doutrina espírita, o auxílio dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, ajudou ela o quê? Num incansável combate de cada dia. Era uma luta diária para concluir o tempo dela, concluir as tarefas, passar pelas provas e desafios sem fugir da vida. Então, hoje ela nos traz, são várias mensagens nesse livreto,
falando disso, né, que hoje esse desafio, essa guerra interior ainda é muito importante na Terra, ainda faz muitas pessoas sofrerem, né? E ela falou que a gente precisa pensar sobre as novas gerações. Quais são as necessidades das gerações atuais, né? O que está acontecendo? Então, a gente precisa construir momentos de felicidade entre nós. A gente precisa passar essa ideia de felicidade para que essa necessidade, essa demanda de amor, de afeto, que é natural, que vai se perpetuando de geração em geração, a gente consiga dar conta dela. Jesus, magnânimo, foi simples em ensinar que, amando, seremos libertos dos erros e fracassos, das equivocadas opções pelo mal proceder. Muitos daqueles que o mundo leva para cá e para lá, entre sofrimentos físicos, psicológicos, psiquiátricos, com mentes em conturbação, são vítimas de si mesmo, e a todos cabe a ação favorável por misericórdia, ou seja, não existe ninguém na situação mais difícil que esteja passando que não esteja ali merecedor do amor e da misericórdia de Deus. Isso é muito importante para que a gente pense, né? Às vezes tem várias causas que levam as pessoas à ideação suicida. Às vezes tem um complexo de culpa por alguma coisa que aconteceu. Às vezes é uma violência que a pessoa sofreu, um trauma de infância. Às vezes é uma preocupação imediata, né, com as questões de trabalho, com as questões financeiras, com o sustento da família. Tem as questões da saúde mental da pessoa que às vezes já traz um adoecimento, independente do que aconteça, independente de quem seja. Todos nós estamos sob a misericórdia de Deus e merecemos ser cuidados. E aí a gente precisa, então, para a gente ir encerrando as nossas reflexões, a gente poder pensar aqui, né? Como agir? Primeira coisa, né? Nós, do ponto de vista médico da saúde, é levar, sim, a pessoa ao psiquiatra, encaminhar ela a um profissional de saúde, um psicólogo, né? Outro dia eu estava lendo uma frasinha que dizia assim: o bom psicólogo sabe a hora de encaminhar ao psiquiatra, e o bom psiquiatra sabe a hora de encaminhar ao psicólogo. Então, a gente precisa procurar atendimento profissional quando surge a ideia de suicídio. Às vezes a ideia de suicídio, ela não surge assim, a ideia do suicídio clara. Às vezes ela começa como pensamentos de morte, né? Pensamentos assim de que seria mais fácil se as coisas acabassem. Às vezes a pessoa tem pesadelos, começa a ter insônia, começa a deixar, né? Perder o prazer nas coisas que ela antes fazia, que davam a ela bem-estar, davam prazer. Às vezes a pessoa começa a dormir muito, a dormir pouco, perde muito peso, ganha muito peso. Então, são sinais de depressão, que às vezes a gente não sabe que aquilo pode ser, não, estou muito cansado por causa da pandemia, né? Está todo mundo cansado pelas mudanças, pelas lutas do dia a dia. E aí, às vezes, o cérebro, que é um órgão como outro qualquer, como o pulmão, como o estômago, ele se cansa, ele se esgota. Então, algumas pessoas vão ter gastrite frente a uma situação estressante. Outras pessoas vão ter pressão alta e outras vão ter um quadro de depressão, de ansiedade, que pode ser leve, mas pode ser mais grave. Então, a gente precisa entender que existe uma intervenção material que precisa ser feita. Não precisa ser só com remédio, pode ser com terapia, mas pode ser também com remédio. Nós, espíritas, não podemos ter preconceito frente a isso. Né? A medicina, as pesquisas de saúde, da ciência, são recursos que Deus nos envia para nos ajudar. Então, isso a gente vai fazer do ponto de vista leigo, né, laico, independente da questão religiosa. Mas dentro do centro espírita, o que a gente pode fazer? Então, primeiro, né, a gente ter uma equipe de atendimento fraterno, divulgar para as pessoas. A gente divulgar o número do CVV, por exemplo, é muito importante. Eu acho que a gente deve permanentemente estar colocando no nosso Facebook, mandando nos nossos grupos de WhatsApp, porque realmente, vou dizer para vocês, no momento atual, com certeza existe alguém na nossa rede que está fragilizado, em risco de que essas ideias se cheguem de forma mais forte, ou existe alguém, né, próximo a alguém que é próximo a gente que está passando por isso, porque realmente é uma epidemia atual. Então, a gente divulgar nas nossas redes o número do CVV, a gente divulgar esse material, por exemplo, da Dona Ivone, a gente divulgar experiências exitosas. Dona Ivone, por exemplo, ela conseguiu superar, né, questões espirituais, questões materiais, questões morais. Então, isso ajuda
ao indivíduo a ganhar força, né? Semear as ideias espíritas, da evangelização, falar com a criança, de acordo com a idade dela. A gente tem hoje aumento muito grande do índice de suicídios na infância. Então, falar com a criança desde cedo sobre a vida, sobre a imortalidade da alma, sobre a força que a gente recebe ao rezar, sobre o amor de Deus, desde muito cedo. Então, a gente identificar as necessidades físicas e espirituais, ter uma equipe de atendimento fraterno treinada para isso, dar orientação não só ao indivíduo que chega ao atendimento fraterno ou a pessoa que busca ajuda, mas também, se possível, a sua família, se a pessoa permitir, aquela que a gente não vai violar a privacidade da pessoa divulgando, né, essas questões, mas oferecer também o suporte à família, porque a família às vezes fica muito sofrida, às vezes não sabe como ajudar, às vezes ao invés de ajudar até prejudica um pouco aquela pessoa, negligencia, ou acha que não é importante. Então, esclarecimento, campanhas de esclarecimento individuais e para toda a família. A gente ter reuniões de prece e radiação voltado para as pessoas com ideação suicida, as pessoas que tentaram suicídio. Então, hoje a gente tem no CERJ, por exemplo, uma reunião, né, de irradiação para esses casos, e assim, a gente vê os nomes chegando, né, os pedidos chegando de radiação. Cada casa espírita pode ter esse núcleo de prece, né, com nomes, uma listagem de nome ou sem listagem, onde as pessoas saibam que naquele horário elas podem rezar também, que vai estar sendo feita uma irradiação. Aqui eu não estou falando de reunião mediúnica, não, estou falando só de radiação. E a gente tem as reuniões mediúnicas, tanto de desobsessão, né, quanto de tratamento espiritual, cura espiritual também, né, as reuniões de cura. O que a gente tem? Na reunião, a gente pode ter reuniões mediúnicas voltadas para o atendimento aos suicidas, isso existe, né, mas a gente pode, na nossa reunião de desobsessão, que a gente espera que em breve a pandemia, as pessoas sendo vacinadas, a gente possa com segurança, daqui a pouco estar reabrindo as casas, voltando a ter as nossas reuniões, trazer o nome das pessoas com ideação suicida, né? Numa prece na reunião, lembrar daqueles que se suicidaram. E a gente sabe que, com certeza, as questões espirituais que nós não podemos compreender, mas que os espíritos conseguem ter essa visão do que está acontecendo ali espiritualmente, né? O que foi o passado que está agora repercutindo no presente, vão poder fazer uma intervenção e, às vezes, até a gente vai poder conversar, né? Desde os espíritos que se suicidaram, dando a eles um consolo, uma calma, uma tranquilidade, até os espíritos que podem estar ali num processo obsessivo, levando a uma vingança. E a gente tem as reuniões que são também voltadas para tratar o corpo perispiritual, as reuniões de cura, como são chamadas, né? A gente tem várias casas espíritas, onde a gente tem momentos onde as pessoas vão rezar pela saúde dos outros, vão irradiar, né, pela saúde física. E a gente sabe que o cérebro ali também está precisando, né? O corpo físico também está precisando. Então, a gente encaminhar os nomes para o tratamento. Fazer o culto do evangelho no lar, ensinar aquela pessoa a ler, rezar diariamente, ou a família, se a pessoa não tiver em condições. Gente, olha, se precisar, faz culto todo dia, se precisar, faz culto de manhã e de noite. Por quê? Porque a gente precisa manter a nossa ambiente espiritual do lar, manter o lar protegido, né? A gente sabe que esses pensamentos, eles geram miasmas, eles geram outras formas de pensamento. E aí fica aquele ambiente depressivo dentro da casa. E quando a gente reza, quando a gente pede o auxílio, a gente não fica sem resposta. Nenhuma prece sincera fica sem resposta. Lá no Livro dos Espíritos, nenhuma prece sincera fica sem resposta. E quando a gente faz essa prece, essa energia do bem, essa equipe espiritual vem à nossa casa para manter a higiene espiritual, para acolher se tiver algum espírito ali em sofrimento, desencarnado, precisando ser ajudado, para trabalhar na resolução dessas situações que às vezes a gente não vê como encarnada a solução, mas, né, Deus tem as soluções, nós não temos, mas Deus tem. E a gente instituir nessa prece regular. Então, quanto maior é o momento de dificuldade que a gente está passando, mais a gente deve se organizar para ter um horário de prece. Então, faz um culto de manhã, uma página, uma água fluidificada, uma leitura do Evangelho, uma prece. Coloca uma música no ambiente, lê o Evangelho em voz alta para que aqueles espíritos que ainda não conseguem ouvir, né, o pensamento,
que eles possam ouvir o Evangelho também, se beneficiar. Se for possível que a pessoa esteja com a gente, pelo menos num desses horários, para fazer essa prece, ótimo. Se a pessoa que está deprimida, está com ideação suicida, ela não pode estar ali com a gente faz vibrando por ela, né? A gente faz a prece pedindo que toda aquela energia de bem-estar, aquela energia gerada por aquela leitura do Evangelho, que os amigos espirituais cheguem até ela. Então, olha, não economizem nas preces, não economizem. A gente subestima o poder da prece. Chico diz, né, é uma frase do Chico essa, que uma mãe arromba as portas do céu com as suas orações. Então, isso significa o quê? Que a gente precisa insistir e que o amor é capaz de mudar muitas situações. Nunca suspender tratamentos de saúde, nunca dizer para a pessoa pare de tomar seus remédios, pare de ir ao seu médico, pelo contrário, se a gente achar, né, que tem alguma coisa, a gente estimular, olha, converse com o seu médico, pode ser que seu remédio precise de algum ajuste, e não dizer para a pessoa parar de um dia para o outro com tratamentos. E a gente tem muita atenção, sensibilidade quando a gente fala das consequências do suicídio. Porque, às vezes, no intuito de ajudar, muitas pessoas descrevem situações muito ruins, muito difíceis, assustando, né, achando que vão assustar aquela pessoa que está pensando em suicídio. Então, vai dizer, né, do vale dos suicidas, do detalhe do sofrimento. A gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, esses pensamentos afastam, né, essa fala, às vezes, afasta a pessoa, ao invés de consolar. Então, a gente dizer que a doutrina espírita mostra que a gente sobrevive ao corpo, né? A morte do corpo não é o fim, e que a gente está agravando porque a gente vai deixar outras pessoas para trás, situações inacabadas, pessoas que estão sofrendo. Dizer que a gente não está sozinho, dizer que a gente pode, que ela tem suporte, que ela conta. As espíritas dizer para aquela pessoa, eu conto com você. Imagina um pai de família, né? Uma mãe que é responsável por cuidar de suas crianças, que está ali desempregada nesse momento, vendo seus filhos passarem fome, que não vê perspectiva de conseguir um emprego. Imagina essa situação desesperadora, né? Todos nós precisamos, talvez muitos estejam aqui na vida já tenham passado ou estejam passando por isso. A casa espírita, ao identificar isso e oferecer um suporte material, mínimo que seja, né? Em termos de alimentação, de comprar um gás, de ajudar a pagar um aluguel, de comprar uma medicação, dá para a pessoa um respiro, dizer assim, caramba, não estou sozinho, tenho com quem contar. Isso traz coragem também. Então, a Casa Espírita, ela tem, né, nós temos, através do movimento espírita, através das casas espíritas, como oferecer suporte, né, material, suporte espiritual. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente falar sobre o tema suicídio, principalmente nesse momento em que a pessoa está pensando naquilo, que ela está grave. Agora, falar sobre, esclarecer claramente sobre as consequências do suicídio, sobre a gravidade do estado que se encontram os suicidas no plano espiritual, isso é tarefa para a gente fazer ao longo dos nossos esclarecimentos, das nossas tarefas doutrinárias, para que as pessoas não recebam essa ideia no momento em que elas estão com as dificuldades, porque o esclarecimento, como a gente falou lá naquele primeiro slide, é mais difícil. Então, a gente ter essa sensibilidade, como a gente vai falar, não deixar de falar o que tem que ser dito, da responsabilidade da pessoa, perante aqueles que ela ama, perante ela mesma, né? Sobre a oportunidade da vida, sobre como essa encarnação é preciosa. E aí a gente ter essa sensibilidade quando a gente estiver dando os estudos, ou quando a gente vai fazendo atendimento fraterno, sobre o que falar e como falar. Bem, queridos amigos, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? O conhecimento legítimo da doutrina espírita, como a boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares. É a mensagem da Ivone Pereira. Eu queria deixar para vocês, encerrando hoje, né? A gente tem a oportunidade, não deve enxergar no momento que a gente está vivendo, dessa epidemia, inclusive de suicídio, só como uma grande prova, mas a gente tem que enxergar que é um problema que está vindo à tona porque já existia, né? Quando a pessoa sintoniza com uma ideia dessa, existe alguma razão para essa sintonia ser feita. Quando uma pessoa está com transtorno de saúde mental, existe uma razão também para ela estar passando por aquilo. Mas o objetivo não é que isso seja para a destruição do indivíduo nunca. Deus é misericordioso. O objetivo é que isso seja para que esses problemas possam vir à tona e a gente possa tentar uma solução real, uma solução profunda para isso. E foi o que a dona Ivone conseguiu para a vida dela, resolver
essa situação que se acumulava de várias vidas através do trabalho no bem, através da fé no futuro e através da comunicabilidade com os espíritos, de como isso consolou ela. E deixo aqui mais uma vez a mensagem da FEB com o telefone do CVV 188 para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que nós conhecemos que esteja precisando, né? Não é só num caso desesperador. Às vezes a pessoa está triste, não tem com quem conversar. Liga para o CVV. Procura atendimento para dentro da sua casa, mas se você não puder, liga para o CVV 188. Obrigada. Vamos fazer então uma prece para a gente poder encerrar aqui esse momento. Queridos amigos espirituais, em especial Dona Ivone Pereira, agradecemos por esse momento de reflexão sobre o tema. Que cada lar, cada casa em sintonia nesse momento com essa reunião seja visitado pelos amigos espirituais. E qualquer ideia relacionada ao suicídio, qualquer espírito que ele esteja incutindo essas ideias, estimulando, seja envolvido nesse momento. Que encarnados e desencarnados sejam envolvidos no amor divino, na paz divina, e que possamos aurir forças para enfrentar os desafios. Que a mensagem de Jesus chegue a todos, o seu amor possa envolver, apresentando soluções que nós, às vezes, não conseguimos enxergar. E desde já somos gratos por momentos como esse que a doutrina espírita nos proporciona. Que essa casa querida seja envolvida em ondas de amor e de alegria, que possa continuar o seu trabalho junto a todos aqueles que frequentam, encarnados e desencarnados, trabalho de consolo, de esclarecimento, de fortalecimento. Muita gratidão, querido Jesus, muita gratidão, Dona Ivone, muito obrigada. E assim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.